Olá pessoal, tudo bem por aí? Começando aqui mais um programa Construção em Valor aqui pela TV Band Vale, programa a qual eu tenho muito carinho em poder chegar até você com muita informação do mercado imobiliário, da construção civil, mercado muito aquecido, mercado cada vez mais pujante, inclusive aqui na nossa região, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, enfim, muita coisa acontecendo nesse mercado. E nós aqui do programa Construção em Valor temos o prazer de levar para você informações desse segmento tão importante para a nossa economia. Bom, hoje no programa eu quero falar de um assunto de muita importância para você que está nos assistindo em casa, que é consumidor, para você que está assistindo em casa, que é um construtor, que é um incorporador, e é um assunto de muita importância, porque trata cada vez mais do relacionamento com o cliente, algo em que diz respeito à pós-ocupação, que diz respeito a quando eu entrego a chave do imóvel, porque a gente fala muito do mercado quando a gente vende, mas depois que você vende o imóvel, tem todo um objeto de garantia, tem todo um objeto pós-ocupação, como o mercado bem fala, e isso é de extrema importância nós nos atentarmos, porque a gente vê cada vez mais problemas acontecendo, porque uma vez que o mercado cresce, naturalmente crescem também os problemas. E hoje no programa Construção em Valor nós queremos chegar até você, trazer um pouco de informação para quem consome e para você que constrói, que incorpora, para você que vende. É extremamente importante ficar atento a todos os detalhes pós-obra, pós-ocupação. Para isso, vamos falar um pouquinho aqui de uma matéria muito importante que a gente trouxe aqui para referenciar a nossa fala, que diz o seguinte, olha só. Garantia de imóveis por 5 anos pode ser revista em caso de erro estrutural. Gente, o que quer dizer isso? Porque quando a gente fala, quando a gente vai entregar um imóvel, quando a gente vai literalmente entregar a chave para um cliente, o mercado imobiliário, a construção civil de uma forma geral, ela tem uma garantia muito longa, ela tem uma garantia muito estendida. Então, na verdade, a relação com a construtora, com a incorporadora, começa a partir do momento que você entrega a chave para esse cliente. E é aí que começam algumas fricções, alguns ruídos, alguns problemas, algumas dificuldades. E cada vez mais o consumidor, o cliente, tem se deparado com diversos problemas, às vezes com a construtora, às vezes com a administradora ou às vezes com a falta de informação de como proceder a partir do momento que ele pega a chave de um imóvel novo. E aí, o que acontece? Como fazer? Como proceder? A quem recorrer? Como desenvolver todo esse aspecto relacionado à entrega das chaves pós-ocupação. Bom, e hoje, aqui no programa, eu estou recebendo aqui o Danilo Magalhães, que tem por sobrenome também o meu nome, que é Magno Magalhães, então, não é meu parente, mas é meu amigo, colega de mercado, atuamos junto também, que é especialista em pós-ocupação, é engenheiro, é perito, nesse quesito, nessa área. Primeiramente, Danilo, obrigado por você estar aqui no programa Construção em Valor. Eu que agradeço pelo convite, Magno, é muito prazeroso falar desse tema. Um tema muito importante para as construtoras, incorporadoras e também para o consumidor final. Obrigado pelo convite. Imagina. Danilo, e aí eu já quero começar aqui falando exatamente como a forma a gente viu aqui na matéria, quando a gente fala de, literalmente falando das garantias, O que é a garantia de um imóvel? Uma pessoa que compra um imóvel, que tipo de garantia ela tem? Porque a gente está acostumado a ver bens de consumo, automóvel, outro tipo, por exemplo, de bem ou propriedade, mas quando a gente fala de um imóvel, é um pouco mais complexo, Então, que tipo de garantia, por exemplo, um cliente tem quando ele compra um imóvel novo? Cita para a gente um pouco, para a gente trazer um pouco de informação para a nossa audiência. Esse tema é pertinente, é um tema importante. Você mencionou bem o automóvel, que no Brasil já é bem popularizado, então as pessoas elas já sabem que tem que fazer as manutenções preventivas, para se obter a garantia. Então, hoje com os carros elétricos, se você não fizer as preventivas, você não tem a garantia estendida ou a garantia prometida pelo fabricante. E assim também é com o imóvel, com o apartamento, com a casa que foi adquirida nova. Então, existem algumas regras que têm que ser seguidas para a construtora dar aquela garantia que é de contrato, direito. Isso, que são 5 anos, conforme bem a matéria menciona. São 5 anos a garantia, mas vamos dar um exemplo aqui, tá?
Imagine só, eu compro um imóvel, vamos trazer para a gente materializar literalmente essa questão. Eu comprei um imóvel, então vamos passar aqui por um consumidor agora. Perfeito. E você como perito, por favor, nos ajude aqui. Eu comprei um imóvel e estou morando lá, sei lá, hipoteticamente falando aqui, 6 meses e de repente deu um problema na porta. Qual que é a garantia da porta? Hoje porta é 1 ano de garantia, então hoje tem um manual do proprietário que ele é entregue no momento da entrega das chaves e ali existem os subitens, né? Então, estrutura são 5 anos de garantia. Estrutura é o prédio. Exatamente, a estrutura do prédio, isso. Existem outros itens que são 5 anos, como impermeabilização, porém, alguns itens ele é 1 ano de garantia. Essa garantia ela é do fabricante e ela é estendida ao consumidor final pela construtora. Eu estou fazendo aqui um papel, eu conheço isso tudo que a gente está falando, mas eu estou fazendo um papel de leigo aqui. Certo. Eu estou caracterizado num personagem como que eu não conhecesse absolutamente nada. Perfeito. Mas aí eu pergunto para você, a garantia então ela se dá a partir da entrega da chave. Então se aquela porta foi instalada 1 ano atrás, a garantia que a construtora então tem que dar para o cliente a partir do momento que ele recebe o imóvel. Isso. Existem algumas construtoras que a garantia conta-se a partir do habite-se, existem algumas construtoras que é da entrega de chaves. Tá. No mercado, o comum é da entrega de chaves porque é algo mais justo ali para o consumidor final. Mas existe exatamente. Porém, existem alguns entendimentos que a partir do habite-se, aqueles itens já estão em desgaste, né? Então, Entendi. Alguns itens eles já podem estar em funcionamento mesmo sem a entrega das chaves. Isso ocorre bastante com itens de áreas comuns. Tá. Como bombas, portões, onde se emite o habite, aqueles itens eles já estão em funcionamento. Tá. Porém, a prática de mercado é realmente quando você entrega a chave e começa a contar a garantia. Eu vou usar a porta ainda como exemplo. Imagine que eu um dia estou indo trabalhar, estou bravo e fui lá e bati a porta. E aí danificou a fechadura, alguma questão Sim. ali, a maçaneta da porta quebrou. E aí minha esposa vai ligar para a construtora e vai falar, olha, minha porta está com problema, mas eu omiti a informação de que aquilo foi decorrente a um estado nervoso de minha parte. Qual que é o procedimento? A construtora ela é obrigada a ir lá, fazer essa vistoria? Sim. Ela cobra para poder ir lá, não cobra? Como que funciona o mercado nesse aspecto? Hoje, no período de garantia, não é cobrada a visita, mesmo que após essa visita não seja caracterizado garantia, né? Não é comum ser cobrado porque você ainda está em garantia. Vai ser enviado um técnico, esse técnico ele vai avaliar o estado da porta e existem alguns meios onde ele vai saber se foi mau uso, né? Sim. Nesse caso, um item quebrado, ele já se caracteriza a não ter garantia. Ao receber o imóvel, ele é vistoriado pelo usuário, pelo consumidor, e aonde ele vai contestar todos os itens, né? Então, ele não vai apontar que aquela porta estava com a fechadura quebrada, com a maçaneta quebrada, ou com a própria porta em si danificada. Então, esse item ele não vai ter garantia. Então, né? eu vou quebrar a cara se eu ligar lá e pedir isso daí. Tá bom. Exatamente. Então, eu vou tirar a porta. Não vão te fornecer a garantia da porta. A porta é 1 ano. Agora, vamos dar um exemplo aqui que, supostamente falando, vou fazer um outro personagem. Eu moro sozinho, tenho um apartamento, é novo, peguei as chaves, mas eu trabalho fora e venho só uma vez por semana. O apartamento ficou fechado. E quando eu chego no final de semana, por ficar muito fechado, não teve ventilação, embolorou lá a parede, porque choveu, Sim. fez sol. Choveu, fez sol, e aí eu ligo para a construtora. Peço. No caso aí é impermeabilização. É 1 ano também a garantia? Não, a impermeabilização são 5 anos, né? Esse caso ele é bem mais complexo. É legal isso que você mencionou porque vai exigir ali do vistoriador uma análise mais minuciosa, né? Então, o bolor ele pode ser por essa situação que você mencionou, apartamento fechado, uma unidade ali fechada, onde não tem ventilação e vai acontecer de haver o bolor. Porém, o bolor ou o mofo ele pode também ser ocasionado por uma infiltração que pode vir da fachada ou pode vir da unidade acima. Se essa unidade for a última, pode vir da cobertura. Então, pode haver vários itens. Pode vir da janela, da vedação de janela. Então, envolve várias disciplinas e cada uma delas tem uma garantia específica, né? Então, é importante que o usuário final ele verifique o manual. O manual ele é bem explicativo, ele tem o índice, né? Então, onde ele vai conseguir verificar por disciplina, impermeabilização, vedação, que é um pouco diferente. Estrutura, então... Tem esse detalhamento. Tem esse detalhamento, ele é bem aberto e hoje em dia os manuais eles são interativos, então hoje ele é entregue
com QR Code, então você consegue fazer uma busca ali do item. Exato, tem alguns realidade vídeos. virtual às vezes. Não está nesse nível ainda da realidade, mas é uma boa ideia que você está sugerindo. Já estou indo além. Agora, tá bom. Você falou de manual. Ô Danilo, é interessante, mas a gente tem uma cultura de não ler o manual. E nessa de não termos a cultura de ler o manual, o que acontece? Vamos pensar agora, eu estou falando de um apartamento, mas eu agora vou assumir um outro personagem, eu comprei uma casa. E eu não tenho muito tempo, e aí minha casa tem lá um telhado, não importa quantas águas e tudo mais, mas ele tem um telhado, eu não faço manutenção. Em um dado momento eu vou lá e percebo que está tendo algum defeito nas calhas ou alguma coisa relacionada ao telhado. Só que é um condomínio de casas que tem árvores e caiu muita folha lá e eu não li o manual, porque eu tenho a cultura brasileira às vezes de não ler. E aí o que acontece? Não fiz a manutenção. Nesse caso, por que eu estou chamando essa atenção assim? Porque as pessoas têm a dificuldade, uma vez, de ler, elas não sabem ali o que faz, que caracteriza a perda ou não, ou a possibilidade ou não de receber uma assistência técnica, né? No caso aí, é muito comum ter erros ou ter situações em que o direito do cliente acaba não sendo assistido ali pela consultora por falta de manutenção ou de mau uso? É comum. Hoje, a maioria dos processos entre construtora e cliente final, usuário final, são por itens, né, às vezes de falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, inclusive, pode haver de ambas as partes, não somente do consumidor final, mas também ali de quem incorporou, de quem construiu. Esse tema que você mencionou às vezes o cliente ele fica na dúvida se um item entra na garantia ou não entra, né? Quebrei a porta, será que essa construtora tem o direito? Esse é mais óbvio do que não, isso é algo que tem quebrado, mas realmente o da calha, né? Às vezes entupiu, às vezes o cliente ele nem sabe que entupiu, ele nem sabe que deveria fazer a limpeza, né? Então existe um trabalho a ser feito que ele é além do manual, tá? Na minha opinião, tem que haver um trabalho conjunto de todos os participantes ali da entrega. Eu acho que isso é uma cultura que tem que ser mudada, desde a venda até o próprio atendimento ali das construtoras. A administradora tem um papel importante também nessa orientação. O síndico, hoje em dia, sendo ele profissional ou ele sendo o morador ali do empreendimento, ele também pode contribuir, né? Porque o que falta é mais informação, né? Então, às vezes, existe ali um embate entre o consumidor e a construtora, às vezes por falta de um entendimento. Desse elo, né? Exatamente. Tem que ter uma proximidade mais para essa comunicação ser mais fluida e não ficamos apenas no papel. Hoje não é papel porque o manual ele é digital, mas digital. Antigamente eu digo há 2, 3 anos, 5 anos atrás, a construtora entregava uma folha, um papel desse tamanho, né? Que realmente ninguém lia. Hoje, com a facilidade caderno, com a facilidade de um PDF ou de um arquivo digital, um site, né? Muito. Facilita, porque o cliente pode buscar aquele item, aquele tema, e com isso ele encontra a informação mais rapidamente. Tá. E última informação antes da gente ir para o nosso intervalo. Vamos lá, você estava dizendo aí, eu queria que você pudesse trazer para nós algum exemplo do tipo assim, o que faz, o que é muito comum em que faz com que as pessoas percam a garantia, tá? E a pergunta também é o seguinte, você disse que as garantias, elas são fragmentadas, né? Elas são partilhadas, tem ali a estrutura, tem a porta, as janelas, a vedação, ela é meio fragmentada, ela é fatiada, digamos assim. Perfeito. Dá um exemplo aí muito clássico que acontece, que caracteriza como perda de garantia. O que as pessoas costumam fazer que, puxa vida, se elas se atentassem mais, elas não fariam isso e que acaba culminando na perda da garantia daquele item especificamente? Tem algum exemplo que você pode nos dar? Eu diria que o exemplo número 1 é troca de revestimento, troca de piso em banheiro. Então, hoje as construtoras elas entregam ali um padrão, né? Algumas personalizam, mas a maioria é entregue padronizado. Então, o cliente ele deseja colocar um piso, um revestimento do seu agrado, né? Com a cor, o tamanho, o modelo, né? Ele vai fazer toda uma reforma, uma decoração. E com isso ele acaba não contratando uma empresa ou um profissional capacitado para aquela reforma.
Então, hoje, os apartamentos, eles existem uma impermeabilização abaixo do piso, né? Você tem ali uma impermeabilização que ela é feita pela construtora e esse item são 5 anos de garantia. É muito importante, antes que seja feita essa reforma, que seja testado. Entendi. Então, o consumidor, ele deseja fazer isso, ele testa, ele usa ali antes, vê se não tem nenhum problema, se o vizinho de baixo não vai bater na porta, reclamar. Não havendo isso, ele pode fazer isso, porém, ele automaticamente perde a garantia, tá? Qualquer modificação feita na unidade, eu aconselho ser testado antes. Não havendo nenhum problema da construtora previamente identificado, você pode fazer. Porque a partir do momento que você modificou, é como um veículo, tá? Vou dar o exemplo do veículo novamente. Se você trocar a suspensão de um veículo, ou colocar uma roda diferente em um carro, veio com um aro 14 e você colocou um 17 porque você acha mais bonito. Se você for amanhã na fábrica da Volkswagen e falar, olha, meu amortecedor danificou, quebrou minha mola. Foi decorrente de uma substituição. Exatamente. De um item. O engenheiro da Volks, ou o mecânico, ou aquele profissional, ele não vai nem avaliar. Ele vai olhar a sua roda diferente. É a mesma coisa do piso. Descaracteriza a garantia. Se você trocou o revestimento, o piso lá do banheiro, e não fez a impermeabilização, naturalmente deu algum problema decorrente a isso, não está Obviamente que a construtora, nesse caso, ela avalia, mesmo com essa reforma, ela vai avaliar, porque às vezes vem do andar mais acima, né? Às vezes é de hidráulica e não da impermeabilização, então, mesmo havendo uma descaracterização, é necessário uma avaliação de um profissional. Perfeito. Sendo da impermeabilização, pela modificação, descaracterizou a garantia. Legal. Bom, fazer o seguinte, Danilo, agora eu vou chamar um quadro aqui que a gente tem no programa, que é Mulheres à Obra com a Natália Rico, que é um quadro muito valioso aqui para nós e que cada vez mais tem apresentado aí matérias interessantes, entrevistas interessantes com pessoas do mercado, desse projeto muito interessante do Mulheres à Obra com Natália Rico. Por favor, roda a vinheta. Hoje, aqui no quadro Mulheres à Obra, eu trago uma mulher à obra, Luzia Monteiro, da RD Caça Vazamentos e Desentupidora. Falaremos hoje de um assunto extremamente importante e muitas vezes desagradável. Quem já não sofreu com um vazamento? Na obra, na sua residência, na sua empresa, não é? Luzia, seja muito bem-vinda ao quadro Mulheres à Obra aqui do Construção e Valor. E vamos começar perguntando se é possível trabalhar de uma forma preventiva, para não precisar trabalhar de uma forma corretiva. É possível, Luzia? Conta pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui através do Mulheres na Obra. Trabalhando de forma preventiva, você evita gastos com reparos emergenciais. Então, fazendo uma verificação em toda a tubulação do imóvel, além da economia na conta de água, você diminui chances de ter uma infiltração, onde vai danificar a parede, pisos. Então é vantajoso sim trabalhar de uma forma preventiva. Mas quem não fez essa prevenção, aconteceu o vazamento, chamou a RD Caça Vazamentos. Quais são os equipamentos que vocês trabalham, que eu sei que são mais tecnológicos, mais modernos? Conta pra gente desse método não destrutivo. Nós trabalhamos com o Geofone, que é um equipamento ultrassom. Ele faz a captação de sons de vazamento a fim de localizar no ponto exato, né, evitando quebras desnecessárias. Temos também o medidor de umidade, que ele funciona como se fosse um termômetro. Conforme o grau de umidade vai aumentando, ele vai dando a precisão ali pra gente. E temos também a câmera termográfica, que ela faz a captação de vazamentos de água quente. Chamar a RD Caça Vazamentos financeiramente compensa? Sim, compensa, pois você vai estar fazendo uma manutenção no seu imóvel, evitando danos na estrutura, evitando gastos emergenciais. Muito bom. Imagina, não precisar quebrar um piso, quebrar uma parede, usando equipamentos de ponta, tecnologia. Muito bom, né? E quem está nos assistindo, Luzia, quiser contratar a RD Caça Vazamentos, onde a gente te encontra? Nas redes sociais, no @RD Caça Vazamentos, e no telefone WhatsApp 12 98161 9504. Luzia, agradeço sua participação aqui no quadro Mulheres à Obra. Você que é uma mulher à obra. E vocês de casa, espero que tenham gostado, tenham anotado o contato da RD Caça Vazamentos, caso necessite, espero que não. Ótimas dicas, não é?
Ficamos por aqui, agora voltamos ao estúdio. É com você, Magno. Muito obrigado, Natália Rico. Sempre bom aqui ouvir aí essas matérias com essas mulheres que cada vez mais têm transformado o mercado imobiliário. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui batendo um papo com o Danilo, falando um pouco de direito, falando um pouco de pós-ocupação, manutenção, perda de garantia do imóvel, tá muito bacana. E a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho sobre os outros agentes nesse processo de garantia, como a própria construtora, a administradora, o síndico, enfim, tá muito legal o papo aqui com o Danilo. Aguenta aí que a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor, hoje falando aí muito sobre direito, sobre pós-ocupação, reforma, garantia de quando você compra um imóvel. E é muito interessante porque no primeiro bloco nós falamos muito sobre os tipos de conflito, os tipos de direito, os tipos de garantias que acabam perdendo, o papel da construtora. Então você que é construtor, você que é incorporador, tem que se atentar muito, explicar bem para o cliente, para que você depois não possa ter nenhum tipo de desgaste, né, depois que o cliente recebe as chaves. Ninguém quer entregar a chave para um cliente e ter esse cliente reclamando. Infelizmente a gente vê muito. Problemas naturalmente acontecem, mas a gente tem que cada vez mais mitigar isso, para que não possa ter essa fricção, esse problema, essa falta de atendimento por parte das construtoras. Então, para isso, é extremamente importante falar com o cliente, explicar para ele. Conversando aqui com o Danilo, nós estávamos falando no primeiro bloco. Agora, Danilo, nós falamos muito do cliente, falamos muito da importância da construtora em todo esse processo, mas tem outros agentes muito importantes nesse ciclo aí, que são, naturalmente, aí, a administradora e o síndico. É extremamente o papel desses agentes nesse processo todo de garantia, de informação, de articulação também, né? O que você pode destacar a esse respeito? É importante a atuação de uma boa administradora e de um bom síndico, né, para uma boa implantação. O último passo, né, é uma boa implantação. Então, as pessoas elas adquirem o imóvel, existe o período de construção, e a última etapa, a última grande etapa, digamos assim, é a implantação do imóvel. Essa implantação ela consiste numa previsão orçamentária, né? É importante que os moradores eles participem dessa previsão, eles saibam o que é composto a taxa condominial, o que está sendo composto, né? Então, existem itens ali de manutenção do imóvel, que é um tema que hoje a gente está abordando, porém existem os custos, né, que são até maiores, que é portaria, segurança, limpeza, então... Manutenção das áreas comuns. Manutenção das áreas comuns, perfeito. Outros custos, né? Então, todos esses custos é importante que o usuário, quem está adquirindo o imóvel, saber que ele tem o direito de participar desses custos, de compor esse custo. E cobrar. E cobrar, exatamente. Então, a construtora hoje, ela, por lei, é ela que indica. Então, ela tem que indicar a primeira administradora. Isso é embasado na lei. Isso é embasado na lei. Então, ela indica uma primeira... Isso, ela indica uma primeira... Mas aí a decisão ela indica para a administradora fazer o processo de instalação ou já para ficar durante o primeiro ciclo, o primeiro mandato? Isso vai depender da convenção do condomínio. Então, é importante no momento da compra que o consumidor ele leia a convenção e ele leia todos os documentos disponíveis no momento da compra. Esses detalhes estarão lá. Tá. Hoje é uma prática não manter não ser algo imposto, né, digamos assim. Então, e nesse caso, ela pode ser trocada na sequência ou quando os moradores preferirem, né? A instalação é de inteira responsabilidade da administradora, correto? Exatamente. Tá. E quando você fala das manutenções das áreas comuns aí, é extremamente importante, então, ali na hora de votar o orçamento do condomínio, os moradores estarem, então, atentos a quanto que está previsto para fazer esse custo de manutenção. Porque, vou dar um exemplo, então vamos, assim como a gente fez no primeiro bloco, do apartamento ou da casa, vamos falar de uma área comum. Por exemplo, piscina. Então a piscina tem lá, ela precisa ser feita manutenção. Se não for previsto, então, alguma manutenção, pode dar algum problema. Aí, nesse caso, é o síndico quem aciona a construtora. É ele quem aciona, o administradora...
O síndico quem aciona, porém ele pode deixar alguém, ele pode designar alguém para esse acionamento, tá? Tá. Mas é comum que seja o próprio síndico que acione a construtora em caso de Tá. de Aí ele aciona e é o mesmo procedimento. Ou seja, caso não tenham sido adotados procedimentos de manutenção corretamente ou de uso, não tem garantia. Ou perde alguma coisa do tipo. É exatamente igual à unidade autônoma. Mesma coisa. Isso, com um agravante que as áreas comuns elas têm muito mais itens a serem mantidos, né, a serem preservados, a serem conservados. Então a gente tem portão, bombas, a própria piscina que você mencionou, você tem antena, você tem interfone, você tem alarme de incêndio. Então você tem uma série de itens que após a construtora entregar, eles precisam ser mantidos. Então o síndico ele tem um papel importante para fazer contratos com empresas idôneas, com empresas que entendam daquele elevador. sistema. Perfeito, bem lembrado, elevador, que é um dos itens que é mais caro a manutenção, né? Sim. E ela é uma manutenção periódica e é um contrato para você não perder a garantia do elevador com o fabricante, você tem geralmente que manter com a mesma empresa que vendeu o elevador. E a diferença é que se a manutenção das áreas comuns não for feitas corretamente, quando você tem um problema na sua unidade, é você e a sua unidade. Agora, se o condomínio, o síndico não se atentar para a manutenção das áreas comuns, o problema é coletivo, né? A churrasqueira pode não funcionar, a piscina portão não pode abrir, né? O portão não pode abrir, e aí afeta todo mundo. E aí a crise é maior. Então, a importância da administradora é fundamental nesse processo todo. A administradora, em conjunto com o síndico, Sim. né? Hoje está muito comum a figura do síndico profissional, é algo bem bacana, então é um papel da administradora em conjunto com os moradores decidirem e escolherem. Então, na AGI, que é a primeira assembleia... AGI, para todo mundo entender o que é? A AGI é a Assembleia Geral de Implantação, Legal. Né? A implantação do condomínio, então deve haver ali uma seleção, é como uma contratação, tá, gente? Na sua opinião, funciona melhor o síndico profissional? Sim, funciona melhor. Que ele tem mais capacidade técnica, Sim. tem mais disponibilidade... É um valor que ele é pago, tá, pessoal? Existe um salário, então ele vai cobrar um salário mensal. Sim. É um funcionário do condomínio, então os moradores têm que entender que eles estão pagando para gerir o seu dinheiro. Então ele vai fazer toda a gerência, né, do condomínio. E isso tem que ser entendido como um investimento, né? Então é um profissional que ele vai saber fechar um contrato, ele vai saber fazer uma análise, ele vai saber cobrar a construtora de uma maneira profissional. Então, a longo prazo, o condomínio, ele, desde que escolha um bom profissional, um bom síndico, então isso é importante, que tenha uma seleção. Sim. Essa seleção, inclusive, ela pode ser feita até mesmo antes da AGI, antes da primeira assembleia. Escolhas. Então, o morador ele já pode ir indicando para a administradora esse síndico, essas pessoas, para que haja uma votação e o melhor ali seja escolhido. E é importante também aqui, falando ainda de manutenção das áreas comuns, a administradora e os síndicos também têm um papel, porque são eles que, na verdade, trazem para dentro do condomínio os prestadores de serviço, né? Tem aquela pessoa que nem o elevador, não, naturalmente, porque a construtora vai lá e entrega o elevador. Tem que ter, obviamente, Sim. fazer as preventivas, as manutenções, tem que contratar a zeladoria, manutenção, segurança, uma série de serviços para manter e preservar, como você então está dizendo aí, as áreas. E esses prestadores de serviço, vamos dar um exemplo aqui, limpeza, zeladoria, manutenção, né? Que você falou, bombas, né? Pô, quem que não quer chegar em casa, e a pessoa, você chega na sua casa, não tem água porque houve um defeito na bomba e descobre-se depois que esse defeito foi decorrente à falta de manutenção. E gera um conflito dentro do condomínio de tamanha forma, aí todo mundo começa a dizer que o síndico é isso, que o síndico é aquilo, aí alguém vai dizer que é a administradora. No fim das contas, o caos está instalado ali e tudo mais. Ou seja, tudo isso pode ser de forma prevista e antecipada para a coisa funcionar bem, né? Com certeza. A administradora ela tem um papel muito importante, pois ela em tese, ela não tem que ter nenhum interesse ali, né, no auxílio ao síndico. O síndico é a figura que vai fazer esses contratos, porém a administradora, junto com o conselho, né, eles ajudam a fiscalizar o trabalho do síndico. Então, o condomínio ele é uma empresa, tá?
Então ele tem que ser entendido... De fato, né? Porque exatamente, tem um CNPJ. Ele tem um CNPJ, ele tem um custo, então ele tem que ser entendido como uma empresa. Legal. Ele tem os direitos, porém tem os deveres. Então, no período de garantia tem os seus direitos, que é a garantia contratual com a construtora, desde que siga todo um roteiro de manutenção e de conservação ali das máquinas, dos equipamentos entregues. Porém, ele vai durar vários anos, então ele tem que ser bem conservado e tem que ter um bom profissional para gerir essa empresa, né? Sei que não é tua praia, mas eu sei que você tem conhecimento profundo nisso. O mandato do síndico, em média, é 1 ano. Isso vai do contrato, tá? Então é importante que... Mesmo profissional, em mesmo média... profissional, o normal é 1 ano, mas ele pode ter um contrato de 2 anos. Sim. É importante que tenha uma cláusula, tá? Então, ainda bem que você tocou nesse assunto. Tanto a administradora como o síndico, eles podem iniciar um bom trabalho e após 3 meses ficar péssimo ali na avaliação dos moradores. E ele pode ser deposto. Exatamente. Então, volto lá na questão da convenção, onde a convenção vai dizer qual é o número de votos para você tirar aquele síndico. Então, importante. A convenção é o que manda. A convenção são as regras da empresa. A convenção é a constituição do condomínio. Exatamente. E aí o condomínio ali é quase os poderes ali, né? Isso. O executivo, o legislativo e o judiciário que trabalham em função daquela população chamada condomínio. E aí, para finalizar só esse contexto aqui sobre o condomínio, acho que é daí que entra a importância da administradora, ela ser totalmente imparcial, para que ela, em um dado momento, possa identificar que o síndico ali, em algum momento, quando eu falo imparcial, porque assim, está todo mundo fiscalizando o trabalho do síndico, né? Sim. E aí, se é um síndico profissional, em um dado momento, eventualmente, né, os condôminos embasados na convenção pode ir lá e falar assim, olha, desculpa, eu preciso tirar você, Danilo, porque você não está conseguindo exercer o papel aqui, então não precisa esperar acabar o mandato. Pode acontecer um impeachment. Isso? É bem comum, né? Então tá bom. Isso é algo comum. Porque fica mais claro para quem está nos assistindo entender, né, a importância. Então, pessoal, olha só, fica aqui então assim um esclarecimento muito importante. Esse esclarecimento ele vai para quem consome, para quem constrói, para quem administra, porque não é fácil conviver dentro de um condomínio. A importância de se ter todas as manutenções preventivas no apartamento, mas também nas áreas comuns, para que a gente possa ter uma vida tranquila, sossegada e sem ter esse problema. Mitigar, eliminar esses riscos, porque todo mundo quer chegar em casa está em paz. Mas imagina você chegar em casa, o portão não está abrindo, aí chega lá não tem água porque a caixa d'água lá do condomínio não está funcionando, porque não foi feita a manutenção na bomba. E aí o que acontece? Aí ele liga na portaria, não está funcionando o interfone porque não pagaram o prestador de serviço. E aí, vou ligar para o Honda não veio hoje porque a empresa prestadora de serviço não pagou o salário do Honda. Esquece, você tem que trabalhar para não ter problema. E aí você soma tudo isso, e aí você dentro da sua casa, você está com uma infiltração no banheiro, a porta não está fechando, ou seja, cuidado. Pode parecer uma questão totalmente aqui utópica, né, do que eu estou falando, mas pode acontecer. Danilo, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Construção em Valor. Creio eu que a gente trouxe muita informação, que nem eu disse, tanto para quem constrói, para quem incorpora, mas também para quem consome. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Magno. É um tema muito amplo. Acredito que as suas perguntas foram bem objetivas e a gente conseguiu trazer um pouco de conhecimento para quem está comprando um imóvel, para quem já adquiriu e tem algumas dúvidas sobre como funciona. Bem, pessoal, o programa hoje estava muito bom, muito prazeroso, conversando aqui, como vocês viram aqui, falando de um assunto de tamanha relevância e importância aí para o dia a dia das construtoras, dos consumidores, de quem mora em condomínio, de quem compra imóvel novo. E isso também, obviamente, ele reflete muito no nosso dia a dia, e é importante dizer que todos esses assuntos que nós comentamos aqui, ele se dá para imóveis residenciais, para imóveis comerciais, enfim, para loteamento, tudo que envolve um condomínio, tudo que envolve uma associação de moradores, tudo que envolve uma construção, um empreendimento, uma incorporação, tem que se atentar com isso, senão a gente sofre. Então, obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui conosco. Se tiver dúvida, manda pra gente, a gente vai trazer informações para vocês. E eu espero naturalmente vocês no próximo programa Construção em Valor, aqui na TV Band Vale.